E aí galera, mais uma videoaula do professor Mauro Gomes do Método Cursos, o método que vai te aprovar, tá certo? Essa aprovação vai depender muito do teu esforço nessa quarentena, né, que infelizmente temos que estar nos resguardando dessa Covid aí que está deixando todo mundo preocupado. Mas continue nessa preocupação, mas vamos estudar, certo? A videoaula de hoje, evolução das espécies. Assunto muito explorado, tá? No SSA, muito explorado também lá no Enem. Deixa a cabeça do meu aluno bastante perturbada, porque ele confunde as teorias, tá? Ele tem que ter noção das evidências da evolução da espécie. Ele vai ter que ter noção de como as espécies sofreram a ação, tá, do ambiente para que ocorra a evolução. Se acredita ou não na evolução das espécies. Então nós vamos ver aí as teorias, o lamarckismo, o darwinismo, o neodarwinismo. Nós vamos ver os órgãos que provam que houve evolução das espécies, que são chamados órgãos vestigiais. Nós vamos ter as evidências, os fósseis. Vocês vão ter a oportunidade de ver alguns fósseis aqui. Então pegue seu caderno, pegue o seu material de estudo, sua canetinha, preste muita atenção e vamos agora conhecer evolução das espécies, tá? Pessoal das isoladas, pessoal do pré-ENEM, o pessoal do SSA2. Mãos à obra. Para começar, o que é evolução, minha gente? O que é evolução? Evolução é algo bom ou algo ruim? Eu posso te antecipar que evolução é obrigatório para qualquer ser vivo. É uma característica obrigatória para qualquer ser vivo. A evolução, que você já ouviu falar muito, né? Nesse termo evolução, é gradativo. Antigamente acreditava-se que era um processo muito lento. Hoje, com a teoria nova, a teoria sintética, eles acreditam que é um processo não tão lento assim. É um processo acumulativo, né? Que vamos eliminando as coisas ruins e aproveitando as coisas boas. Vê que coisa complicada? Então, o termo correto, tá, para evolução seria modificação, tá? Então, tudo que ocorre de modificação no corpo para que melhore essa vida do ser vivo, isso nós chamamos de evolução. No contexto geral, nós temos, é um processo através do qual ocorrem as mudanças que eu tinha falado para vocês, ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, tá? Dando origem a novas espécies. O que vocês estão vendo aqui, ó, primeiro vamos perceber esse slide aqui, essa movimentação. O homem não veio do macaco, tá certo? Isso aí é provado já, o homem não veio do macaco, mas ele veio de um ancestral comum. O que aconteceu com esse ancestral comum? Ele foi perdendo os pelos, ele foi andando ereto, o polegar saiu de uma posição mais satisfatória para ele poder utilizar as mãos, o nariz começou a desenvolver para ele utilizar mais o olfato, as orelhas aumentaram ou diminuíram, o crânio foi aumentando porque o cérebro foi aumentando. Então essas modificações, gente, tá? Essas modificações que ocorrem no corpo, no organismo e com um indivíduo, nós chamamos de evolução. Aí vocês percebam aqui esse segundo slide. Um peixe, né? Ele está se modificando, está ficando sobre 4 patas, daqui a pouco ele começa a ficar cauda, começa a ficar ereto. Tá, isso é uma ideia de como pode ter ocorrido a evolução, tá certo? A gente não tem como voltar no passado, mas a ideia é lógica. Então o termo evolução é essa. Há uns 4 anos atrás, 4 anos atrás, é isso mais ou menos, eles colocaram na prova do Enem um termo bastante estranho para a biologia para a gente, né? Que a gente não gosta muito de utilizar não, que é a involução, tá certo? A involução, cara. Se a gente conhece a evolução, o que seria involução? Para você ter ideia, a involução e a evolução são processos evolutivos, tá? Então preste atenção, se você acha que evoluir é sempre ganhar, está errado. Você pode perder alguma coisa para poder evoluir. Ou você ganhar algo para
evoluir. Então, esqueça essa questão de ganhar ou perder. É você se adaptar, você tem que se adaptar. Nessa adaptação você pode ganhar, em adaptação você pode perder. Isto é evolução, tá, cara? Então eles colocaram o termo involução para endoidar a cabeça da negada. Muita gente pensa que involução é voltar a ser o que era. Não, não é voltar a ser o que era. Então você pode retornar a ter características que você já tinha no passado, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui uma coisa bastante interessante que eu sempre coloco, é muito estranho, mas você vai ver. Quando você fica arrepiado, né? Você fica totalmente arrepiado, tá? Aí você acredita que esse arrepio, ele é de origem sensorial, é uma coisa que indica que está fazendo frio, mas na verdade não é. Esse arrepio, ele já foi utilizado no passado por seres que evoluíram para formar os seres humanos como artefato sexual. O macho chegava para a fêmea e colocava seus pelos ouriçados para ela ver que ele tinha um pelo bonitão. Então esse arrepio era para um atrativo sexual, que hoje nós não utilizamos mais esse tipo de atrativo sexual. Não precisamos mostrar mais os pelos. Nós simplesmente conversamos com as pessoas, né? Utilizamos hoje a conversação. Então, antigamente também utilizava-se, antigamente, que eu falo há muitos anos atrás, utilizava-se também a questão dos hormônios sexuais, que hoje vai diminuindo. Isso é evolução. Então ele colocou a evolução, mas são termos biológicos estritos, tá? Eles servem tanto para dizer que cresceu, como para evoluir e não evoluir, tá? Então, é estranhíssimo. Então, não erre no dia da prova. Se ele perguntar o que seria involução não é regredir. Esqueça isso. Não é regredir. Tá? Involução faz parte da evolução. É mais ou menos assim. Um garoto me colocou uma situação que eu aceitei. Então, observe bem. Se na evolução dos seres humanos acredita-se que a vida surgiu na água, então provavelmente nós temos algum órgão que prove que a gente veio da água. Então, realmente, na fase embrionária, a gente tem fendas faringianas e umas falsas guelras. Olha só. Só que a gente não vai utilizar mais essas guelras. A gente não utiliza mais as guelras, porque o processo respiratório da gente é pulmonar. Então, vai que aconteça um cataclisma, uma situação bastante destruidora no planeta Terra, e que a gente tente voltar para a água. Voa para aí, vê? Então, voltando para a água, nós vamos ter que evoluir, essa evolução. Nesse processo evolutivo, eu posso ter as guelras como elemento principal da nossa respiração. Isso, bastante estranho, né? Pode ser chamado de involução, tá certo, né, gente? Involução. Então, evolução, involução, qualquer transformação. Vamos conhecer as teorias. Aí começou a bronca, tá certo? As teorias que deixam você perturbado. Quem é lamarquismo, quem é darwinismo? Vou tentar fazer de uma forma bem simples para que você não erre mais as questões de evolução. A primeira teoria que você não pode errar de forma alguma, nem esquecer, chama-se o fixismo. Essa é pouco utilizada, muito pouco mesmo, mas a gente não pode esquecer dela. O fixismo, que utiliza ideias do criacionismo, o fixismo acredita que os seres são imutáveis. Então a gente já descarta aí, tá certo? Os seres vivos não são imutáveis, eles são mutáveis. Então isso aí já quebra. Acredita-se que Deus é o Criador, tá, de tudo, Deus e a criatura, e que os seres vivos não sofreram evolução. Aí tá fora, tá ligado? Como a gente não pode provar que é verdade, nem tampouco pode provar que é mentira, vamos deixar por aí, tá? Eu só coloquei para você relembrar. Fixismo acredita-se no quê? Nos seres imutáveis. Isso está errado, tá certo? O criacionismo acredita que Deus é o criador de tudo bem, mas que eles não são, que eles são imutáveis, isso aí está fora, tá certo? Então a primeira já matou, agora começou a dor de cabeça. A segunda, o lamarquismo, criado por Jean-Baptiste Monnet, o conde de Lamarck. Esse rapaz aqui, em 1700, tá certo? No século XVIII, ele conseguiu, foi o primeiro a acreditar que o ambiente influenciava na evolução das espécies. Foi muito massa, tá certo? Isso faz muito tempo.
Então, nessa época, ninguém acreditava, o criacionismo era muito forte, tá entendendo? Alguns autores inventaram algumas coisas, mas não se destacaram, mas esse cara se destacou. Destacou tanto, que mexeu com os cientistas da época e passaram a estudar o que Lamarck, lembrando que Jean-Baptiste Monnet, o Conde de Lamarck, criou. Tá? Então o lamarckismo acreditava. Isso aqui, não me esqueça, toda vez que a gente falar de Lamarck, a gente vai ter que falar das girafas, do pescoço, que é sempre... tem autores que dizem que Lamarck nunca falou isso. E tem outros autores que dizem que ele falou. Tá? Eu vou naquela que, se todo mundo está falando que ele falou, eu vou nessa, tá ligado? Porque eu não estava lá junto com ele. Mas Lamarck... Alguns autores comentam que Lamarck falou que as girafas, elas eram pequenininhas, de pescoço pequenininho, tá certo? E de tanto esticar o pescoço para comer em árvores mais altas, o pescoço cresceu, tá? Isso aí é um absurdo, né, hoje, mas na época, tudo bem, vamos lá, que é acreditar que ele tenha falado. Então, essa caricatura foi justamente isso que ele falou na sua teoria. No lamarckismo, você precisa ter noção que são 3 pilares que Lamarck defende. 3 pilares. Esses 3 pilares é que faz com que você confunda o lamarckismo com o darwinismo. Então, a partir de agora, você não vai esquecer. Então, vamos para os 3 pilares, ou as 3 situações que Lamarck colocou para que todo mundo aceitasse o lamarckismo, tá certo? A primeira e mais importante de todos, que começou com ele, que o meio provocava a evolução. Ele errou isso, tá? Isso foi feio mesmo. O meio não provoca a evolução. O meio não provoca, isso é comprovado hoje. Mas ele acreditava que o meio determinava a evolução. Era o meio que fazia com que as espécies evoluíssem. Então, por exemplo, eu estou aqui numa parede vermelha, tá certo? Eu estou aqui numa parede vermelha. Então, se eu vivesse aqui por muito tempo, eu ia ficar vermelho também. Tá? Eu ia ficar vermelho também. Então, essa ideia de Lamarck realmente foi bastante desapropriada para o momento atual. Então, mas lembre-se que foi o primeiro a acreditar que o ambiente influenciava na evolução das espécies. Então, lembre-se que o meio determina a evolução das espécies. Quem disse isso? Lamarck. O segundo pilar, lei do uso e desuso. Esse é mais conhecido para vocês. Quanto mais você usa, mais ele se desenvolve. Quanto menos você usa, ele menos desenvolve. Não é tão absurdo assim não, tá certo? Tá? Os órgãos, se vocês não utilizam os órgãos, eles vão atrofiar, óbvio, né? Mas não é uma questão evolutiva. Tá? Não é uma questão evolutiva. Por quê? Porque a partir do momento, por exemplo, se eu decidir não usar meu braço direito mais, tá? Se eu decidir não usar meu braço direito mais, ele vai atrofiar. Ele vai atrofiar com certeza, sem problema nenhum. Eu posso até perder a ação do meu braço direito. Porém, quando eu tiver um filho, meu filho vai nascer com todas as ações do braço direito. Onde Lamarck errou e feio. Foi onde ele falou da lei dos caracteres adquiridos, que tudo era passado para os seus descendentes. Então lembre-se, uso e desuso, quanto mais você usa, mais você vai usar, né? Você vai ter a habilidade para aquele órgão. Quanto menos você usa, ele vai entrar, não vai funcionar como desejaria. Então isso não está tão errado. O absurdo foi lei dos caracteres adquiridos, onde ele acreditava que tudo era passado para os seus descendentes. Então, aqui para você ter ideia da própria girafa, a história da girafa, né? O uso e desuso, de tanto ela esticar o pescoço, para poder comer nos arbustos mais altos, né? Fez com que o pescoço crescesse. Uso e desuso. Beleza? E isso era passado para quem? Para os seus filhos. Lei dos caracteres adquiridos. E o meio determinava. O que foi que determinou? As árvores ficarem grandes. Tu entendeu a jogada? Então, em poucas palavras, sintetizando mesmo, esse é o lamarckismo. O lamarckismo, tá certo? Que durou muito tempo. A galera acreditou por muito tempo no lamarckismo.
certo? Lamarck tinha as ideias, né? Então, vamos fazer mais um resumo aqui sobre as ideias de Lamarck. A evolução seria causada pela resposta do organismo, tá? Às condições do ambiente. Lembre-se, já foi colocado algumas vezes a questão de que quem primeiro falou que o meio influenciava. Muita gente anotava que foi Darwin. Errou, porque foi Lamarck o primeiro a acreditar que o ambiente interferia, certo? Eram respostas do organismo ao ambiente. Então, lembre-se, interferir é uma coisa, provocar é outra. Então, se o meio provoca, está errado, ele interfere. A outra coisa que ele colocou, as mudanças ambientais, tá, provocavam a necessidade de adaptação. Isso é verdade. Modificações do indivíduo pode acontecer. E evolução. Essa sequência foram as ideias criadas por Lamarck, só que ele fez o absurdo de comentar na lei dos caracteres adquiridos. Ou seja, que isso tudo era passado para os seus descendentes. E, na verdade, isso é comprovado que não é, tá certo? E aqui, por último, Lamarck foi o primeiro cara a falar em adaptação, tá certo? O primeiro a falar em adaptação. Uma coisa que é bastante interessante, Lamarck nunca falou em evolução. Evolução é um termo utilizado por Darwin, mas ele usou a palavra adaptação. Perfeito? Sobre o lamarquismo, espero que vocês tenham entendido. Os 3 pilares, tá? Vou voltar para os 3 pilares, para você não esquecer, os 3 pilares defendidos por Lamarck, tá certo? E as particularidades. Adaptação, quem falou foi Lamarck. Em seguida, ao lamarquismo, quando o lamarquismo foi derrubado, os cientistas não acreditavam mais, tá? Estava surgindo lentamente a ideia de que os seres evoluíam, né? Aí começou a aparecer um jovem inglês chamado Charles Robert Darwin, tá? Que ele está velho, mas ele começou os estudos bem novinho. Charles Robert Darwin, que o pai dele já trabalhava com a ideia da evolução, eles queriam já trabalhar, uma família voltada para esses estudos, tá certo? Charles Robert Darwin, ele conseguiu tirar a ideia do Lamarck da cabeça de muita gente, tá? Darwin, ele fez uma pesquisa muito boa e Darwin, ele conseguiu mobilizar a sociedade científica da época para acreditar na evolução das espécies. Lembrando, na época a evolução das espécies mexia com uma coisa que era muito séria, chamada Igreja Católica, tá? A Igreja Católica que acreditava no criacionismo, aí os seres imutáveis. Darwin chegou para mexer. Aqui vocês observam a caricatura de Darwin. Sempre que você encontrar a caricatura de Darwin, você vai encontrar ele associado ao macaco. Por quê? Porque foi ele que começou a ter a ideia da evolução. Mas houve um equívoco de dizer que o homem veio do macaco, tá entendendo? Então essas histórias que vocês escutam dizer, o homem veio do macaco, surgiu dessa época de Darwin, tá certo? Então aqui eu tenho o darwinismo, Charles Robert Darwin. Isso no século XIX já. No século XIX Darwin já começou a estudar. Darwin se apoiava em 2 pilares, 3 foi Lamarck, Darwin 2. E Darwin acertou, gente, ele não errou. O darwinismo não está errado, o darwinismo está certo. Só que ele cometeu uma pequena falha, certo? Os 2 pilares, vou falar da falha já já. O meio seleciona. Lembre-se que Lamarck disse que o meio transforma. Darwin não. Darwin disse que o meio seleciona. Ok, como é selecionar? Ele interfere. Então ele vai fazer com que você evolua a partir do momento de acordo com as necessidades. E por último ele falou em seleção natural. Tá? A seleção natural, onde o mais forte sobrevive e o mais fraco tende a evoluir ou desaparecer. Então Charles Darwin, ele fez esse trabalho pesquisando em muitos lugares, ele viajou muito, tá? Pelo mundo todo, num navio super equipado pelo governo inglês.
ele fez pesquisas, ele fez a parte anatômica, ele desenhou, o trabalho dele foi maravilhoso. Só teve um problema. Quando perguntaram para ele, e por que existe tanta variabilidade? Por que tanta variabilidade? Por que ocorre variação nas espécies? Por que os seres são diferentes? Ele não conseguiu responder. Esse foi o problema de Darwin, gente. Ele não conseguia responder de onde vinha tanta variabilidade, de onde vinham seres tão diferentes. Então, para você ter ideia, eu tenho, por exemplo, um pássaro azul e um pássaro preto, tá? Pássaro azul e pássaro preto. As cores são diferentes. O pássaro azul, ele tem um bico comprido. Além de ser azul, tem um bico comprido. O pássaro preto tem um bico curvo. Massa. Não são diferentes? Massa. Quando bota para cruzar, eles têm descendentes férteis. Se eles têm descendentes férteis, isso quer dizer que eles são da mesma espécie. Não é estranho isso daí? O que aconteceu? O pássaro azul do bico longo ficou desse jeito porque o meio selecionou isso. Então, por exemplo, o bico longo era para comer determinado tipo de fruta, o bico curvo, tá entendendo? Já é outro tipo de fruta. Então, de acordo com o local, aquele ser que estava ali, ele teve que melhorar por causa do meio, mas não foi o meio que provocou isso. Ele selecionou, porque se aquele pássaro azul do bico longo não tivesse o bico longo, ele não iria conseguir comer as frutas e morreriam. Essa ideia simples e fácil de você entender foi Darwin que explicou. Só que Darwin não sabia. Você sabe por que Darwin não sabia? Porque na época não existia um estudo que existe hoje chamado genética. Ele estava nascendo com um cara chamado Gregor Mendel. Mendel estava lá estudando pra caramba, só que Darwin não tinha nenhum conceito genético, não sabia o que era genética, não sabia como as características eram passadas entre pais e filhos. Ele não sabia disso. Então, a partir do momento que ele não tinha como comprovar aquilo, a ideia do darwinismo ficou aberta. Vejam só o trabalho. Então, lembre-se, os dois pilares, tá? Estão certos ou errados? Certíssimos. Por que não é o darwinismo? Porque Darwin não conseguiu provar de onde vinha tanta variabilidade genética, tá certo? Veja o que ele fez, o meu amigo Darwin fez, querido Darwin. Ele fez uma aventura mais conhecida do mundo, a aventura mais conhecida num navio chamado Beagle. Ele foi junto com o comandante Robert Fitzroy, um dos caras mais violentos que existia na época para o Império Inglês. Ele era conquistador, ele saía para a procura no caminho das Índias. Ele ia sempre ele para defender as rotas, né, dos navios lá. Um cara bastante dinâmico. Então Darwin pegou uma carona com ele num navio bastante desenvolvido para a época chamado Beagle. E Darwin saiu da Europa, da Inglaterra. Ele veio primeiro, passou, tá? Ele veio para a América do Sul, ele veio de volta da América do Sul, ele fez o retorno, ele passou no Brasil, ele veio ao Brasil, Darwin, junto com esse pessoal, aportou aqui em Olinda, desceu, fez a volta na terra o Cabo da Boa Esperança, eu acho que é o Cabo da Boa Esperança aqui, né? Ele fez a Terra do Fogo, fez a volta, aí por aqui, já vem para aqui, tá ligado? Ele vem para aqui, já vem para cá, ó. Aí foi, ó, Austrália, fez essa volta, Madagascar, retornou ao Brasil novamente e voltou para o Império Inglês. Ele fez uma viagem bastante longa. Essa viagem que você está vendo aqui levou 5 anos, tá? Ele se encantou desse lado aqui, ó, na Ilha de Galápagos. Ele se encantou, a Ilha de Galápagos é considerada o berço do estudo de Darwin. Madagascar também, ele ficou encantado, mas não tinha tanto, mas ele ficou encantado em Galápagos. Ele viu um monte de coisas interessantes, tá? Aí aqui, por exemplo, na América do Sul, tem aqui Galápagos, ó, bem próximo ao Equador. Galápagos é bastante estranho. Ele encontrou lá uma coisa que ele nunca tinha visto. Ele encontrou as iguanas aquáticas, que ele só tinha visto iguanas terrestres.
Essas iguanas mergulhavam nos oceanos lá, comiam e conseguiam colocar o sal para fora. Ó, vê o que está vendo na imagem? Colocava o sal para fora. Ele viu as iguanas aquáticas que até naquela época só tinha iguanas o quê? Terrestres, tá? E ele ficou, meu Deus, o que está acontecendo? Evolução, cara. E o que ele encontrou também? As tartarugas gigantes. Só tem essas tartarugas lá. Inclusive, uma que ele trouxe para a Inglaterra morreu faz 5 anos. Não, 4 anos que morreu. Depois de Darwin veio, ó. Então essas tartarugas gigantes, porque elas cresceram tanto? Albatroz, que ele tinha, um tipo de pássaro lá que não voava. Minha gente, ele começou a ver a evolução das espécies. Perfeito? Essa primeira parte que vocês vão conhecer, lembre-se do darwinismo, lembre-se do lamarckismo. Eu quero que vocês não esqueçam. A gente vai dar uma pausazinha. Na próxima aula você vai ver o neodarwinismo, tá certo? Isso tudo para não cansar sua cabecinha. O neodarwinismo vai fazer com que você acredite em Darwin. Lembre-se que Darwin não conseguiu provar. No neodarwinismo, que é a teoria sintética, eles conseguiram provar, porque eles já tinham os estudos de Mendel na época. Então Lamarck conseguiu. Foi o primeiro a falar em adaptação, foi o primeiro a falar em evolução. E agora Darwin. Na nossa próxima aula, vocês vão ver a continuação da evolução. Até lá, galera!